Nosso convidado de hoje é um herdeiro que definitivamente foge aos padrões mais comuns. Desde pequeno, ele trabalhou na empresa da família, passou por muitos desafios, cresceu na carreira e, quando estava no auge, decidiu abrir mão daquele caminho e seguir a sua vida profissional fora daquele ambiente. O que o levou a tomar essa importante decisão? Existe um preço a se pagar? O autoconhecimento é mesmo tão importante? Qual a dica para outros herdeiros que estão passando pela mesma situação? Adriana Neto e eu, Gustavo Setti, te convidamos para um episódio muito especial do Papo Reto, com Rafael Mendes, um jovem empreendedor que traz uma série de lições para a carreira e para a vida. Sejam bem-vindos! E hoje a conversa com o Rafael, né? Por que o Rafael foi convidado, né? E o que permeou essa conversa que vocês vão ouvir a partir de agora, né? Rafael é uma pessoa que busca, que reflete muito sobre as coisas, né? É uma pessoa que tem uma coragem, mas não sei se ele optou também por ter essa coragem ou não, porque eu acho que ele tem, não teria outro jeito, de questionar as coisas e de buscar. Eu ia falar, buscar ser protagonista da própria história. Não sei se eu tenho falado tanto em ser protagonista da própria história que eu não aguento mais, né, ouvir esse chavão. É uma pessoa que busca, acho que autenticidade, verdade. É uma pessoa que tem uma relação muito positiva com a vida, o que não significa que não tenha sofrido e que não sofra, mas faz uma aliança com um aspecto favorável da vida. Faz uma aliança, é uma pessoa que quer viver. É uma pessoa que busca estar vivo e que busca se apropriar da sua história. E lidar com o que acontece, com as consequências do que acontece. E que transforma todas as consequências em algo positivo. Por quê? Porque é aprendizado. Então, assim, olha que interessante, né? Tem uma equação de vida, né? Que é, já que a gente aprende com tudo, eu tenho prazer, tesão em aprender, então tudo no final vai ser legal. Por mais que tenha um impacto, às vezes, doloroso, mas no final das contas é aprendizado. E se aprendizado é legal, no final das contas está tudo legal. O que não significa que a vida seja simples, que a tua história tenha sido simples. Até porque você quebra muitos paradigmas. Né? Até porque você se lança a uma série de coisas que outros não se lançaram. Então, hoje esse é o nosso convidado. Quem é você, Rafael? Eu sou um ser humano do planeta Terra, em 2022, que está olhando para um cenário, sei lá, para um monte de confusão, para um monte de situações confusas e está querendo aprender com isso. E, em paralelo, eu tento ajudar outras pessoas a passar por confusões. Qual a receita até agora? O que aconteceu até agora? Para mim, é uma história premiada por muita luta. Também pode parecer que não, por quem está ouvindo, mas também teve muito sofrimento, mas também teve muita conquista. Foi uma história também que trouxe muitas coisas boas, muitos sucessos, e que eu tive que também entender quais foram esses sucessos e trazer isso para mim. Eu tive que aprender a aprender e tive que aprender a reconhecer os meus sucessos e me reconhecer. Foi uma vida também que eu sempre tive que lidar com confusão, então confusões, e que é normal. Antes eu achava que era só eu que lidava, mas agora eu sei que todo mundo lida com suas próprias confusões. E no final do dia eu tomei a decisão de ser feliz com o caminho que eu tomei e honrar a natureza que eu quero ser. Então, hoje eu quero ser empreendedor, quero ajudar pessoas a, de fato, empreender, a se relacionar com inovação. Acredito que o empreendedorismo é o principal fator de desenvolvimento social, não só do Brasil, mas como mundo. Acredito também no valor do capital para a parte de desenvolvimento humano, mas acredito que tudo isso tem que ser relacionado com um autoconhecimento
e em forma de sustentabilidade, em forma de ser sustentável, né? Então, não estou falando isso de não jogar resíduo, mas é alguma coisa mais abrangente, de tipo, não adianta eu ganhar dinheiro e querer que a outra, não adianta eu querer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo não dar condições para que a outra pessoa compre meu produto, né? Então, e se isso tudo, e a minha crença é que se tudo isso feito de uma forma boa e positiva, e como eu já vi sendo feitas em outros lugares, a gente tem um retorno de ganho espetacular. E aí eu estou fazendo um retorno de ganho não só comercial, mas principalmente social, né? Então, é isso. Eu, sei lá. Acho que essa foi, assim, a gente pode falar que essa foi a tua receita até hoje, Foi. né? Esse é Até teu hoje, modus sim. operandi, né? Assim, como é que você conta a tua história? Como é que você conta o que aconteceu? São esses os E que, ingredientes que mais te chamam a atenção. e que para mim é muito difícil também contar da minha história. Então, é muito difícil eu olhar para mim mesmo e me vender. Então, é até interessante. A gente pode passar aqui você me perguntando várias perguntas e se você me der um direcionamento, fala assim, olha, Rafael, isso que eu acho que é engraçado, né? Por mim. Mas se você perguntar para mim, fala assim, olha, Rafael, fala quem você é, ou dando um olhar para empreendedor. Aí eu vou conseguir fazer uma história. Olha, Rafael, faz um olhar, sei lá, fala quem você é, olhando para sucessor, olhando para pais que vão olhar isso, sei lá, eu consigo condizer. Mas quando você me faz essa pergunta de forma tão abrangente que eu preciso olhar para mim mesmo e me entender e de fato expor aquilo, para mim é muito mais difícil. Então E, acho que isso que é o interessante. e olhar, porque a hora que eu falo, olha, fala como empreendedor, como herdeiro e tal, eu estou dando o meu valor. Na hora que eu Exato. deixo totalmente aberto, é você que vai ter que identificar qual é o valor e qual é o tom. O tom é você que diz. Aí você fala, se eu olho só para mim, sem uma referência nenhuma, é mais desafiador isso. Porque qual que é o tom e qual que é o valor que eu estou querendo dar para minha história. E isso acho que é uma condição perpétua para mim, porque eu vivo em insegurança, eu vivo em subjetividade, eu vivo em confusão, como qualquer outro ser humano, né? Mas e uma das formas que me ajuda a tirar e sair da confusão é criar o valor. E ao criar o valor, eu dou um norte. Mas isso não quer dizer que seja quando eu crio um valor, não quer dizer que esse é de fato o valor. É um objetivo que eu criei. Então, não sei, é um momento de reflexão, mas só acho que é engraçado. Porque agora que caiu também a ficha, por que eu nunca consigo falar quem eu sou? Tem uma coisa que eu quero te perguntar sobre empreendedorismo, que você falou há pouco que o empreendedorismo, na sua visão, é o melhor caminho. Eu acho que existe uma espécie de expectativa. Ó, você habita no ambiente do INSPER, né? E habita no ambiente de empresas familiares. Existe uma espécie de carimbo de que o jovem tem que ser empreendedor, o jovem tem que ir atrás disso, né? E uma época eu até ouvi gente falando assim, como é que alguém pode não querer ser empreendedor? Eu queria que ouvir as suas impressões sobre isso, porque eu, por exemplo, penso de uma maneira totalmente diferente. Acho que empreender, ainda mais no Brasil, é uma coisa para... É como tipo ser jogador de futebol, né? Um talento, é um chamado que é para poucos. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, você não tem que nada, é a primeira coisa, né? Então, Ótimo, você já quer está ser. respondido para mim. É. Só que assim, só que tem uma coisa muito legal que inclusive eu falei já em outros lugares, hoje é legal você ter empresa. É como se você tivesse aí nos anos do rock, não lembro se era nos 80 ou nos 90, né? Eu sempre confundo, mas na época do Guns N' Roses, AC/DC, que a turma se reunia e falou assim, agora eu tenho uma banda de rock, quero pegar a É, menininha, quero, sei lá, quero fazer a voaça. Hoje ficou, parece que startup virou a mesma coisa. Então é a banda de rock lá atrás, então é cool, é legal se empreender. Quando na verdade empreender é muito difícil, é muito doloroso. É um dia após o outro. E é uma decisão após o outro que você faz. Então, uma coisa é você mostrar para o mundo que você empreende, e outra coisa é, de fato, você empreender, fazer um negócio. São duas coisas diferentes. E que se você quiser seguir para um caminho ou para o outro, tá tudo bem. Mas, enfim. E a última coisa que eu acho que é legal também falar da pergunta é: se você não quiser ser empreendedor, não seja empreendedor. Não é porque você é ser empreendedor que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ser mais feliz, que você vai pegar mais gente, que você vai ter mais amigos. Não. Você pode ser um puta de um contador ou um puta de um, sei lá, ou qualquer outro cargo, qualquer outra coisa, e ganhar muito dinheiro,
e ter muito bom, relacionamento tem nada a ver com trabalho, né? E fazer atmosfera. Acho que trabalho e ser são duas coisas totalmente diferentes que podem se casar, mas na verdade não tem uma obrigação de. Não é porque eu estou como empreendedor hoje que eu sou empreendedor nato. Pode ser que eu seja, como pode ser que não. Quem vai dizer isso vai ser o Rafael daqui uns 30 anos olhando para o passado. O que você percebe de possibilidades quando você estava dentro da empresa e o que você percebe agora fora? Muito do que aconteceu quando eu estava na empresa, eu acabei pegando uma posição muito rápida, muito forte. E tinha muita fofoca dentro da empresa. Você falou, olha, eu entrei na empresa já com cargos, eu subi muito rápido. E eu sei que Legal. haviam conversas, fofocas Sim. ou comentários. Que comentários eram esses? Então, você nunca sabe muito bem quais são, mas de certa forma, quando você está falando de uma empresa, pelo menos a minha experiência de uma empresa familiar, que tem um dono, um único dono, é, e na característica muito como foi meu pai que fundou, enfim, ele que construiu, ele tem muito diretor que ficou por muito tempo dentro da casa e ainda está por muito tempo dentro da casa. Então, a relação que ele tem com esses diretores acaba sendo muito íntima também. E nisso, é como se quando eu entrei na empresa, mesmo eu tendo lá, mesmo eu estando lá desde os 14 anos, enfim, mas quando eu comecei a pegar uma posição mais forte e de fato mais de decisão, participar dos conselhos administrativos sobre investimento, o que acontecia? Eu mexia muito com o ego dos diretores. Então não era difícil o diretor ir falar com meu pai e pedir, por exemplo, para que meu pai não comentasse quem era comigo. E até aí tudo bem. Para mim, eu sempre tive uma conversa clara com meu pai. Só que eu não conseguia controlar a narrativa, do tipo, eu não conseguia discutir com meu pai do que de fato eles estavam falando para de fato melhorar, ou para entender qual que é o direcionamento. Então, isso trazia muita confusão para mim dentro da empresa. Então, eu olhava para o diretor, eu sabia que, de certa forma, ele tinha falado de mim para o meu pai, sabia o assunto, porque eu acho que uma das qualidades que eu não sei, às vezes eu não gostaria de saber não gostaria de ser tão, não gostaria de ser esperto tanto para isso, mas eu olhava para o diretor, eu sabia o que ele falava por trás, e enfim. Quer ver uma As coisa que pessoas foi falam por interessante? trás, é? Do Falam, herdeiro? opa, Sério? opa, se Ah, falam. Quer ver um caso que foi interessante? Quando eu fui, isso foi bem legal. Eu estava trabalhando ainda na Sapori e quando eu me assumi bissexual, né? Quando eu também acabei fazendo uma postagem no Facebook, isso é aberto, e foi muito engraçado porque para mim foi uma coisa minha, íntima minha, e eu não vi o que poderia ocasionar nas outras pessoas. Quando eu cheguei, né, dentro da empresa para trabalhar no dia seguinte, eu comecei a ouvir rumores de hum. diretores que tinham chego na sala e falaram assim, ah, como assim? Agora ele não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha 21, 22 anos, começando a falar do tipo, nossa, o Rafael é gay, não sei o quê, pega homem, já sabia, meio que caçoando. E isso Uhum. era diretor, não era gerente, eram diretores. E eu soube isso por outros diretores e outros gerentes. Porque no final do dia, eu tava na empresa desde os 14 anos de idade. Então, eu conhecia muita gente, conheço muita gente de lá até hoje, a gente tem uma proximidade interessante. E só que, e assim, você vê pela Rádio Peão, e foi até legal, né, saber, porque aí depois com esse diretor em questão, eu chamei ele para a sala, conversei com ele, falei assim, olha, vamos lá, a situação é essa, abri o jogo com ele, falei assim, e aí, você quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma problemática com isso? Você tem alguma questão que você quer lidar com isso? Se quiser a gente pode conversar, acho que é super interessante a gente abrir essa linha de comunicação, porque é alguma coisa nova, mesmo eu não precisando fazer isso, e mesmo não sendo minha obrigação fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu acho que é um fator relevante, porque é um fator relevante porque me trouxeram. Sem falar e expor o caso ou saber, Uhum. mas a gente conversou e acabou sendo uma dinâmica muito interessante. E depois eu fiquei sabendo, e assim, você sempre fica sabendo, né? A empresa é muito grande, são 15 mil colaboradores, na época eram 15 mil colaboradores. Então, você fica sabendo por outras pessoas qual que é a reação desses caras. Tá. E acho que uma das coisas que eu consegui desde os 14 anos dentro da empresa é o respeito. Então, eu sempre tive muito respeito pelos C-levels, por todo mundo que trabalhava lá, por mais que Rafa, eles falavam tá. por trás Mas com meu pai. Mas, você sabe que enfim, isso é um podcast, né? sei, mas Como é que... Aí eu falo assim, puta coragem, hein? Já de cara, assim, olha, não porque assim eu assumi minha bissexualidade. Hã?
E aí eu falei, tem uma coragem do se expor. E tem espaço para um herdeiro ser quem é? Tem espaço Eu, para ele ser autêntico, para ele ser verdadeiro no mundo? Para ele se assumir como um todo? óbvio que tem, e Tem? precisa ter, acho. Lógico que tem, não só como herdeiro, mas como qualquer outra pessoa. Um Acho filho. Pode que o ser mais você? Então, lógico, eu sou eu, eu não sou outra pessoa, não tem como eu ser outra pessoa. E muito mais no mundo que a gente está vivendo, né? Hoje, eu entendo um pouco das gerações dos meus pais, era mais difícil na geração deles, mas hoje em dia, e é uma coisa até que eu converso, hoje em dia não é porque eu tô há 3 anos já com um menino, eu tenho um relacionamento com ele, a gente mora junto, e não é por isso que eu mudei ou alguma coisa aconteceu diferente. Tanto que os meus amigos continuam sendo os mesmos desde quando eu era criança. então dá na vida para você ser você mesmo. Óbvio que dá, óbvio que dá. Agora, pela tua história, acho que assim, como foi a sua história, de Mas ele forma alguma, pode, posso só falar uma coisa? Só que pode. assim, é coragem, né? Eu acho que uma coisa que é legal é falar coragem. Não pelo que os outros vão achar, mas é o que você vai achar que os outros vão te falar. Porque é verdade, você não consegue controlar a narrativa, né? Por mais que, vamos lá, nesse exemplo, tem 15 mil pessoas dentro da empresa, tenho lá meus 22 anos de idade, em assumir, você não vai conseguir saber o que cada uma dessas 15 mil pessoas vão estar falando de você. Então, o que você pode fazer cada vez mais? E o rádio peão é forte, né? O pessoal Uhum. conversa, querendo ou não, dentro da empresa, você é o filho do dono, é o filho do herói que eles vieram lá, muito mais no meu caso. Meu pai era o fundador. Ele é fundador, né? Então, um conselho que eu dou é uma coragem e também tentar, uma forma minha como eu tento lidar com essa questão e ficar tranquilo e poder ser quem eu sou, é conversar abertamente com a pessoa, porque muitas vezes é um tabu ou é uma questão mal resolvida dela. Então, ao fazer isso, eu de certa forma controlo a narrativa. Não é que Uhum. eu controlo ela, não é que eu controlo a pessoa, mas ao abrir o jogo e virar para a pessoa assim, olha, e aí, como que eu fiz, por exemplo, com o diretor? E aí, tem problema, alguma coisa? Vamos conversar? E não numa forma de agredir ele, mas de incluir ele na conversa, na situação, é uma coisa que todo mundo ganha, até mesmo o diretor. Porque no final do dia, o problema das pessoas, quando elas te olham, não é com o que você está representando, mas sim sobre coisas que elas estão sentindo. Então isso é muito forte. Quando você entende isso de verdade, aí você fala assim, olha, vai ter gente, se eu pisar fora, e se eu falar, se eu pegar a sua menina, ou se eu, sei lá, for herdeiro, ou se eu for empreendedor, de qualquer jeito vão me criticar Uhum. para o bem e para o mal. Então, assim, vai acontecer. Acho que o que o herdeiro acaba acontecendo, acaba vivenciando muito mais rápido, é a exposição. Então, desde criança eu fui exposto, né? Então, a primeira vez que eu palestrei, e eu palestrei dentro de casa, foi para o grupo de clientes, né? Foi, acho que para 100 clientes da Sapori, quando eu tinha, acho que 13 anos de idade, para falar um discurso. Então, isso é normal. Acho que para mim, pelo menos, foi normal. E o herdeiro, não adianta você simplesmente tirar essa parte da tua vida, porque se acaba trazendo uma responsabilidade, pelo menos no meu caso, você acaba vendo a condição e isso te segue. E você precisa aceitar isso. Isso faz parte de quem você é, querer. Agora, como você vai usar isso para fazer as coisas, aí é a sua opção. Rafael, como é que é ter um pai difícil? Olha, o meu pai, ele é uma pessoa brilhante. Isso, acho que é até legal contar rapidinho. Meu pai, ele era garçom, ele é um imigrante uruguaio. Ele fez a vida inteira dele literalmente sozinho, né? Minha mãe participou muito, né? E para você ter garra para continuar a fazer as coisas e para superar, você precisa ter motivações e ser muito focado. Então, a primeira coisa, né, eu quero explicar um pouco o que é essa dificuldade do meu pai. O meu pai não é que ele seja um cara difícil. Meu pai é um cara que ele aprendeu a lutar contra o mundo sozinho. E nisso, quando ele tem um filho, ou quando ele acaba tendo uma família, ele começa a entender uma coisa que não necessariamente ele tinha atrás, que são parceiros. Meu pai, eu amo meu pai de paixão. Acho que o meu pai foi o primeiro herói que eu tive dentro de casa. E foi a primeira pessoa que eu também tive que desconstruir como herói para conseguir crescer. E a dificuldade que vem do meu pai é maravilhosa, no sentido que eu consigo aprender com ele e com os erros dele, mesmo que ele não saiba que isso está acontecendo.
Mas assim, ter um pai difícil em casa, então, no final do dia, é você encontrar sua posição. Então, é encontrar qual que é o seu canal, qual que é a linha de argumentação que você vai ter com sua família, e não querer necessariamente impor as suas vontades pelos seus pais, porque eles também têm a deles. Então, é tentar casar um com o outro. No final do dia, as pessoas são difíceis, né? Todo mundo é difícil. Qual a relação entre a dificuldade, força, o nome que a gente quiser dar, para esse jeito do teu pai, e você ter tomado a decisão de não conviver com ele dentro da empresa? Eu acho que assim, eu convivi, né, na empresa por muito tempo. Na verdade, o Dá meu para primeiro ficar, emprego. acho que a pergunta é, dá para ficar tão perto, tanto tempo, com alguém com características tão fortes? Dri, tudo dá. Na vida, tudo dá. Qual é o A única. preço? Exatamente. Qual é o preço. Então, a gente tem que entender que os nossos pais, assim como qualquer outra pessoa, eles têm, eles são seres humanos, né? Por mais que meu pai desde criança ele aparece na TV, ele já apareceu em várias capas de revista, por mais que tenha essa imagem dele, no dia ele é uma pessoa como qualquer outra, ele lida com os problemas como qualquer outra, ele tem as vontades como qualquer outra, assim como você. Aí quem está ouvindo também tem. Uhum. Então, se você entende isso, fica mais fácil. E o convívio, por tanto tempo, é um convívio que eu preciso ter. E preciso, de certa forma, assim, eu sou bem mais novo que meu pai, obviamente, mas é engraçado, porque não é que a pessoa cresceu, isso qualquer um, tá? Não é porque a pessoa cresceu que ela é adulta, vamos dizer assim, que ela sabe Não de é porque tudo. ela tem idade que ela é madura. Exato, exato. Porque também não dá para você ser maduro em tudo, né? E acho que por você ser filho e conseguir ter essa posição de parceria com teu pai, e por mais seu pai ser uma pessoa impactante, né, ser uma pessoa de forte, de peso forte, de decisão, de ser destinado, você precisa entender exatamente esse ponto. Então, como conviver com a situação. Tá. Eu vou Mas, te dar a minha leitura e quero que você me tá, corrija na minha leitura. Na minha vamos lá. leitura, tá? Eu vejo que você o espaço que você conseguiu na vida, e aí, mais uma vez, a coisa da coragem de se assumir como pessoa, né? Sim. Não só como pessoa. Você só tem esse espaço se você tem uma relação com seu pai só de filho e pai. Eu acho que assim, Ou seja, quando você tem esse espaço no momento que você não tem ele como chefe, que você não sim. trabalha com. Eu vejo você tendo esse espaço na hora que você falou, não, eu vou ter o meu negócio, eu quero experimentar do meu jeito, e você se distanciou e resgatou muito a tua relação como filho. Essa é a minha leitura. Não Acho que sei se ela assim, é Dri, precisa. eu acho que faz super sentido o que você está falando. Eu estou me descobrindo de verdade longe do meu pai e longe da empresa. E, 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 e como que eu posso falar? Eu acho que sim, você está certo. Mas uma coisa que eu aprendi muito é o que é ser filho, né? Qual Boa! que é o papel de ser filho, O né? que Qual que é o é? papel? Nenhum. Como assim? Tá aí, qual que é o Não tem significado de ser mandato. filho? Vamos lá, qual que é o significado de ser filho? Não, eu queria saber o que você está querendo dizer quando você fala isso. Não, é exatamente isso. O significado de ser filho, quando você olha no dicionário, é porque você tem um pai. E é um pai que, na verdade, um dia teve uma relação sexual, um homem que teve uma relação sexual com uma mulher e te teve como filho. Então tem isso, se você for ver no dicionário, tem essa relação de, Uhum, olha, o primeiro significado, sim, dessa relação de na verdade, concebi essa criança, sim. enfim, Então você é isso filho de qualquer maneira, em qualquer circunstância. é isso. Tá. E eu acho que tem uma beleza muito grande para ver que isso, na verdade, é um papel branco. Então, não é porque não tem nenhum peso por trás. Ah, eu sou filho, tá bom. Ah, eu sou filho, mas eu tenho que ser o herdeiro. No meu caso, eu sou filho, mas eu sou o filho mais velho. E se um dia o meu pai vier a acontecer alguma coisa com ele, eu vou ter que ter responsabilidade da família inteira.
assim, é tudo em branco. Então, se você sou filho, mais, sou filho e, sou filho e. Então, a questão de ser filho no final do dia só simplesmente vai trazer que você nasceu dessa pessoa. E aí, por conta da legislação brasileira, vai te dar algumas responsabilidades. Então, mas fora isso, você tem o que você quiser fazer. Então, essa responsabilidade é muito tua, do que você traz no mundo e que você aceita. Isso é muito importante. Porque as Uhum. pessoas, uma das coisas que eu sempre ouvi falar quando era criança, filho de rico, nobre, filho de nobre, pobre. Isso é uma frase que eu abomino. Mas, assim, qual que é o problema? Né? Então, qual que é o problema nessa frase? Porque é como se as outras pessoas estivessem tentando me falar do que eu deveria ter minha posição com a fortuna que um dia eu vou herdar e se eu herdar lá na frente. Então, olha a responsabilidade que isso traz. Ah, mas você é filho. E daí que eu sou filho? Não, Se eu eu quiser só pegar sou tudo, filho, eu eu não só sou sou o filho. resto, eu só sou Não, filho, né? exato, Dri. E antes de tudo isso, eu sou Rafael. Eu sou eu. Uhum. Então, se eu quiser dar a louca, pegar minhas coisas e vender arte na praia, eu faço. Eu tenho isso. Não é que eu devo fazer isso, mas eu faço. Então, eu tenho essa condição e eu posso fazer isso. Então, quem é você para, na verdade, falar que eu tenho que liderar minha família inteira? Se eu quiser, eu faço. Mas se eu quiser, eu vou fazer por causa de uma decisão minha, mas não por conta dessa frase. Então, eu acho que essa é a significância de filho. E ao entender isso, acabou me ajudando muito para também me distanciar da Sapori. Então eu tenho um perfil, eu tenho um perfil e eu entendi isso e eu quero ter isso, e eu assumi isso, empreendedor como meu pai. Eu quero assumir isso, né? Então, quando eu era pequeno, por exemplo, 5 anos de idade, eu estava vendendo adesivo no colégio. Depois, 7 anos de idade, eu estava vendendo personagem feito de gesso em outro colégio, já tinha montado uma organizaçãozinha com mais 3 amigos, a gente começou a dominar a rua. Esse sou eu gosto de fazer isso, eu gosto de Uhum. pegar novos negócios. E qual que é o problema? Então, olha que interessante, você está Então, falando, Dri, meu problema não era. Assim, olha só que interessante. Falou, não, espera um pouco. Não é que eu preciso ficar distante do meu pai para ter espaço. Eu preciso me assumir enquanto indivíduo para ter ó, espaço. Tem nada exatamente, a ver com a história do é meu isso, pai. Tem a ver da história minha comigo. Não comece a responsabilizar os pais pela história. Eu só fui procurar minha história. Isso não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. exatamente. Tem a ver com É me só, é só, assumir. Só, olha, até fiquei arrepiado pelo que você falou, porque é isso. E quando sim. você entende isso, meu amigo, o que abre de porta para você, não que você vai entrar em todas as portas, mas o que você começa a ver de porta e porta aberta que você pode entrar é gigantesco, porque Ó, te que dá uma é. liberdade. Rafael, Isso, a Te dá uma liberdade. liberdade. Só uma coisa assim, então, a liberdade é assim, a liberdade está em você ser antes você, antes de todos os outros papéis, né? Exatamente. Eu sou o Rafael. Se Rafael, eu e qual, estiver na Sapori, eu sou o Rafael, filho do Daniel Mendes. E se eu estivesse trabalhando na Sapori, eu sou o Rafael, filho do Daniel Mendes, que está trabalhando na Sapori com o cargo XPTO. Ponto. Mas Perfeito. olha como é a construção da sentença. E olha como essa finus. Então, assim, Rafael, vírgula, isso, vírgula, isso. Mas no final do dia eu sou Rafael. Ponto. Desculpa, Gustavo, Gustavo. desculpa. Mas é que empolguei, não, empolguei. não, muito legal. Depois eu quero voltar a falar da questão da Rádio Peão, que você falou no início, que eu tenho, acho que tenho algumas contribuições para fazer aqui. Mas queria te perguntar sobre essa liberdade, né? Essa liberdade, ela tem um preço, né? Tem muitas famílias que você tem sucessores que vão atrás de uma liberdade, só que essa liberdade geralmente tem um preço, né? E muitos não querem pagar o preço ou não sabem o preço, né? Então, qual é o preço que você paga por ela? Assim, eu acho que uma coisa que a gente pensa quando vê de preço é, é quando a gente vai no... A metáfora, né? Preço. Uhum. Estou no supermercado, quero comprar um refrigerante, custa R$ 9,90. 9,90, né? Sei lá. 9,90 não, que tá muito caro. Eu tô pensando no restaurante. Tá muito caro. Mas, enfim, né? E tá exposto. Isso é exposto. A verdade é que você não sabe, fora o que está exposto, você não sabe nada. Você precisa entender e você precisa ir atrás.
Então, assim, eu não tenho como te falar claramente qual é o preço que eu pago. Uhum. E, obviamente, que a responsabilidade da argumentação que eu trago é minha. Então, eu estou fazendo esse podcast, por exemplo, eu sei que tem pessoas que vão olhar e falar assim, nossa, pô, que legal, ele é livre, legal. Outras pessoas assim, filho de playboy, filho de pai rico tá aí falando problema que não tem o que reclamar. Então, você tem sempre um preço, as pessoas sempre vão te criticar. Quando você diz isso, esse preço em questão de família, sempre vai ter. Tanto quanto a documentação financeira, como responsabilidade, por exemplo, de sucessão. Então, se você tem muita sucessão que quer ser o próximo da linha, né? Que quer herdar. Então, para cada um é diferente. Acho que na minha visão, né, o meu preço, né, ele é o lastro, vamos dizer assim, do meu preço tem a ver com a minha vontade de ter a liberdade de empreender pelas minhas próprias pernas. Então, para mim, acaba ficando fácil. No final do dia, meu pai tem uma fortuna bem considerável. Mas até aí, se eu quero empreender, e se na verdade eu entendo que para mim, na minha vida, o empreendedorismo ou o que eu quero fazer, quero negociar, o que eu quero fazer é o principal e o que vai me trazer felicidade, fica mais claro. E aí a gente volta porque conversou no começo. Não adianta a gente ficar pensando do preço, do preço, do preço, se na verdade a gente não se conhece. Porque a gente não consegue, não é nada exposto. E a questão, por Então, exemplo, por da isso, sexualidade. Né? Então, por exemplo, quando você vai pegar a sexualidade, não, eu não vou me assumir porque eu não sei se meu pai vai gostar e eu não sei se eu vou ser próximo da linha de sucessão. Ou eu não sei se que o outro, o cliente vai me assumir. Ou, enfim, olha quantos. Ou. Ah. E assim, você pode ficar louco. Eu acho que a questão não é buscar um preço, mas é buscar se conhecer. E depois disso, é ver se você tem a coragem de tomar o próximo passo. E depois a coragem de tomar o segundo passo e se manter nessa posição. E eu vou te falar uma coisa, o que eu posso falar é muito mais gostoso você tomar o primeiro passo. Na verdade, desculpa, não é gostoso tomar o primeiro passo, mas é muito mais satisfatório quando depois que você tomou do primeiro passo, você olha para trás e fala assim, caramba, velho, olha como é que era antes, olha como é agora. Então, olha como eu sou liberta. A primeira coisa que eu falei para vocês foi da minha sexualidade, e para mim é tranquilo falar isso. Olha como isso é forte. Imagina quantas milhões de pessoas tem aí, não só no Brasil, mas no mundo, que não conseguem falar isso tão aberto. Aliás, eu E queria. isso enfim, e isso não quer dizer que eu não sofri preconceito, eu não sofri, Ó, acabei de falar, isso não quer dizer que eu, por exemplo, não andei na rua com mão dada com meu namorado e a velhinha virou para mim e falou, nossa, você tá por... Nossa. Aí eu falei assim, bom dia. Então, assim, você sofre o preço. No dia a dia, quando você está negociando com uma outra pessoa, também. Mas também eu estou lá para negociar com ela, para vender o produto, não para falar sobre gente, deixa eu sexualidade. entrar Né? aqui só assim. Aí que tá, preço, e aí você falando do que é ser filho. O que é preço? Preço pode ser que a gente interprete assim, olha, você paga um preço, você sofre um pouco. Qual é a medida do sofrimento? Agora, preço pode ser simplesmente, olha, é uma troca. Eu te dou um papel, você me dá Exato. isso. Não tem peso nesse preço, porque na hora que você me fala, até na hora que o Gustavo perguntou do preço, eu vendo você, assim, eu ia falar, o preço que ele paga assim, ele tem a liberdade, é esse preço que ele E paga. o outro caminho também tem um É preço. favorável. Hã? O outro caminho também tem um preço a ser pago, certo? Quer dizer, não, eu vou seguir as Tem ordens, consequência. Tudo tem uma entendeu? consequência. Tudo tem uma Agora, a troca. consequência é boa ou ruim? No Aí que eu teu queria chegar. caso, a bissexualidade e sair da empresa só trouxe consequências favoráveis. Se existem desfavoráveis, Mais ou essas você menos. não. Não, mas parece que essa não tem peso para você. Mas O assim, é peso porque da consequência favorável é maior. é tipo assim, Dri, quem coloca o peso das coisas é você. Né? Quem Perfeito? coloca o peso na minha vida sou eu. Então, quem tira o peso da minha vida também sou eu. Perfeito. Então, tenham psicólogos se puder, mas enfim, esse é um Eu queria. OBS. O preço, eu acho muito legal falar sobre uma troca. E entender que, na verdade, o preço, eu gostei dessa definição que a Adri falou, é uma troca. Você tem o preço de querer ser famoso, você tem o preço de tem o preço de querer qualquer coisa, você tem o preço de vários preços. Agora, quem sou eu para falar
se o preço que eu estou pagando é alto demais ou baixo demais em relação a outra família, a outra pessoa. Porque, de novo, a gente não tá comprando um refrigerante no supermercado. É a minha vida, é a vida da Adri, é a sua vida, Gustavo. Então, cada um tem o seu produto, cada um tem sua questão, cada um tem a sua troca no final do dia que vai ter que fazer. A minha troca foi, do dia para noite eu saí da empresa. Do dia para noite eu saí da empresa, não sabia o que ia acontecer, não sabia qual que ia ser meu futuro. Imagina para mim, que desde os 14 anos me relacionava com a empresa, eu estava no conselho, junto com todos os conselheiros. A minha reunião anterior de conselho era dos conselheiros virando para mim e falando assim: nossa, Rafael, parabéns. Você é um menino de inovação, vai trazer inovação para a empresa. Estamos muito empolgados com o que você está trazendo. Para que depois de um mês eu saia de tudo. Então, olha o peso que é para mim. É lógico que não é fácil. O dia seguinte, a manhã seguinte, quando eu saio de tudo, é como se você... O que está acontecendo? Então, você não sabe. No final, depois que você toma a decisão, você pensa, caramba. Aí sim, quando você percebe qual que é a troca que você está fazendo, e não é uma troca real, é uma troca muito sentimental. Então, é o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. É isso que eu quero, não é isso que eu quero? E aí vem a confusão. Então, eu acho que essas trocas são sempre intermediadas por confusão. São sempre difíceis de... Não acho que são difíceis de se tomar, mas difíceis não só de se tomar, né, mas também de se manter. Por isso que você tem que sempre conversar. E eu fiquei, né, não vou falar... a gente está falando aqui, parece que é tudo maravilhoso, que eu fico rindo, não é. Eu batalhei muito. Então, quando isso aconteceu, depois disso, eu fiquei 1 ano sem saber onde que me posicionar. Não sabia onde entrar, não sabia onde trabalhar. E aí eu fui para estagiário, virei estagiário. E aí, ao mesmo tempo que eu virei estagiário, eu olhava para o meu chefe, olhava para o pessoal de mercado e falava assim, nossa, mas você é estagiário? Você estava no conselho da empresa, você era praticamente o diretor, você era head de inovação, você estava lidando com deal de mais de bi, ao mesmo tempo já tinha investido em startup, mas você é stag agora. Então, assim, você tem esses confrontos, você tem essas confusões. E isso acho que foi a troca, né? Que eu acho que não é necessariamente a troca, mas uma coisa é certa. Toda vez que você toma uma posição e toma uma decisão diferente, você não vai ter a resposta imediata logo em 2 dias. Você vai ter que pensar, digerir, vai ter que trabalhar, vai ter que... são passos e passos. E não é que você vai ficar feliz logo depois. Não é que, nossa, tipo, olha, eu lembro muito bem quando eu me assumi, e eu fiz esse texto lá no Facebook, eu estava suando frio, eu liguei para umas 3 pessoas para ler o texto, porque eu queria que, na verdade, eles falavam para não postar, e era muito engraçado, porque quando eu lia, né, esse texto que eu me assumi, de certa forma, porque eu não falava que eu era bissexual, né, então, inclusive, mas isso é uma outra conversa, também não me considero bissexual, mas eu só falava que eu beijava meninos, eu também já tinha beijo menino, já tinha beijado menino, e quando eu lia isso para os meus amigos, eu torcia para que eles me convencessem a não publicar. Só que eu não dava, mas eu estava tão decidido que eu ia publicar, que eu ligava, lia e desligava na cara deles. Eu não deixava eles terminarem de falar. Quando eu apertei o Enter no computador e fechei a tela, eu fechei a tela e saí correndo do quarto. Então, saí correndo, fui tomar café da manhã e desliguei tudo, morrendo de medo. Dá medo. O novo dá medo. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Isso quer dizer que você precisa depois lidar com ter a responsabilidade de lidar com as decisões que você tomou. Ponto. Eu não posso te falar que foi uma decisão boa ou ruim. Vamos ver. Está sendo uma decisão boa no meu julgamento, mas até aí... Você estava falando da questão da sexualidade, da questão do peso que se paga. E assim, como a gente não pode ter... Aí, trazendo a minha história. Eu sou uma mulher e eu não tive filho. Eu não quis ter filho. Muitas mulheres, não tendo filho, a vida não tem propósito. E tá certo para aquela história. Para a minha, fala assim, qual é o peso? Que preço você pagou? Se eu falar que preço você pagou por não ter filho, eu vou falar minha liberdade. Por isso que eu falo, o preço pode ser bom, o preço não é ruim. Preço não, só é consequência. Eu não tive nenhuma, porque para mim, o que para outros seria um peso e um preço, para mim não é. Como essas coisas, assim, a gente tem que olhar para a gente, né? Um preço, um herdeiro, a gente pegando o teu caso,
ao tomar uma decisão de sair da empresa, pode ter só consequências positivas para ele, é o que pesa para ele. O fato de não ter alguém, isso para mim não tem peso, não faz sentido. O que faz sentido para mim é a minha liberdade. Então, não teve preço. Será que tudo tem uma consequência? Agora, será que tudo tem preço? Será que tudo a gente tem que sofrer um pouco para? Ou tem consequências? Vamos trocar preço por troca? Eu adorei quando você falou. Para mim, preço é troca. Não, mas, na verdade, o âmago dessa questão é que, no caso do sucessor, ele olha o preço de sair, mas ele não olha o preço de ficar. Esse que aí entra o conceito da troca, né? Porque ficar vamos pegar o Príncipe Charles, né? Ficar e virar o Príncipe Charles tem um preço a ser pago, né? Então tem uma troca. Eu troco o quê por esse papel? Entendeu? Exatamente. Tem que olhar a consequência de ficar, porque aquilo que parece cômodo um dia vai cobrar um preço, né? Então é uma troca. Né? Mas ele quer ser o Príncipe Charles? Ele quer ser o rei da Inglaterra? Entendeu? Porque com 20, 30 anos é uma coisa, agora com 50, 60 é outra, né? Tanto que tem muito cara da minha idade, estou com 46, né? Que começa a enlouquecer, porque ele começa a olhar o preço das decisões que ele tomou, né? Então, idade conta. Mas assim, né? eu vou até abrir uma sessão que eu tive com a Adri, né? Acho que a questão de preço, questão de idade, questão de todos os fatores é a troca. Então, vamos lá, eu com 26 anos, né, hoje eu estou em 27, né, um ano depois, mas teve uma vez que eu virei para a Adri, numa das sessões que a gente tem, né, eu tenho sessões com a Adri, e eu acho que eu comentei, foi com você, acho que eu comentei, eu falei assim, eu estou passando pela minha crise de 40 anos, não sei se foi com você, mas porque quando eu olhei para trás, tem 27 anos, eu vejo meus amigos, eu vejo que todos os meus amigos hoje têm, e aí, eles ligam, eles que não são, eu não tô tão próximo com eles, mas eles vão no bar sexta-feira à noite. Eles têm festas que vai todo mundo junto, um liga para casa do outro, fica lá fazendo nada. E eu tive no final do dia, eu trabalhei muito a minha vida inteira. Eu fiz INSPER e enquanto eu fazia INSPER, eu também trabalhava. E teve vezes que eu era conselheiro, teve uma vez que eu estava no INSPER, era conselheiro da empresa, eu estava com cargo operacional na empresa e ao mesmo tempo eu estava com uma startup com um investidor. Com um investidor, não, com um sócio. E nessa startup, detalhe, não tinha nenhum aporte do meu pai, não tinha nenhum aporte da minha família. Então a gente também estava procurando aporte de capital com outro investidor. Estava fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Você acha que eu tenho tempo para sair? Eu tinha tempo para ir para balada? Não. Todo dia eu olhava e eu sabia disso. Era lúcido para mim. Eu sabia que passavam pessoas na faculdade e falavam assim, puta, eu queria muito ser amigo desse cara. Só que não dava tempo. Então, são as trocas que você faz. Hoje, quando eu olho e falo o seguinte, puta, eu queria estar com meus amigos viajando. Tá bom, ligo para eles e falo assim, aí, vamos viajar? Aí ele assim, nossa, você só aparece quando você quer, né? Eu falo assim, pô, eu que tenho tempo. Sim. Tá bom. Exatamente. Mas assim, as trocas, as pessoas não vão entender a minha vida. Também não é para elas entenderem a minha vida. Quem tem que entender a minha vida sou eu. E quando a gente olha para trás, e teve minha formatura, né? Acho que é até engraçado, porque a minha formatura, por causa da pandemia, demorou 5 anos, demorou 3 anos para de fato ter a festa. E quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, na fila da minha mãe, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, você sabe, eu virei para ela e falei assim, mãe, né, andando assim, andando, né, para fazer a valsa, eu virei para ela e falei assim, mãe, tá vendo aquele grupo de meninos? Puta, eu queria muito ter sido amigo deles. Só que eu não consegui. E aí ela começou assim, mas não fica triste, não sei o que. Eu falei assim, não, eu não tô triste. Na verdade, foi uma decisão que eu tomei. Eu acho que ainda tem oportunidade. Um fato, né? Só tô constatando um fato. Eu não tô arrependido e nem pesaroso. Exato, não tô arrependido. Mas eu tô vendo que era um outro caminho que eu podia ter dado. Só que se eu tivesse tido aquele caminho, provavelmente eu não estaria hoje onde eu tô. Então não tem como, não existe máquina do tempo, não tem como eu voltar para trás. Então o que eu tenho que fazer é trabalhar hoje para frente. A gente sempre vai ter questão. Então é o que eu faço. Então aí depois eu virei para mim e falei assim, olha, eu queria ter sido amigo deles, mas se eu quisesse mesmo ser amigo deles, o que eu vou fazer? Entro em contato com eles no Facebook assim, e aí, vamos marcar um café? Vamos, sei lá, vamos sair, vamos pro bar, vamos fazer palhaçada?
Eu já não vou fazer isso mais, porque eu não quero. Então, assim, a gente sempre vai ver essas trocas. Sempre a vida vai te oferecer vários caminhos que você pode tomar, que são várias trocas. E não é que você vai ter que pagar um preço para isso necessariamente, mas é que Você não você vai vai ter ter que que. sofrer. Não é sofrer. Preço parece muito que você tem que sofrer, porque você tem que desembolsar alguma coisa. Não, são decisões. O dia tem 24 horas. Você é uma pessoa, né? Então, para que então assim, é isso. No final hoje, né? Hoje eu tô na melhor fase da minha vida. E não quer dizer que eu tô na fase que eu tô ganhando mais dinheiro ou na fase que eu tô viajando mais, mas é na fase que eu tô me sentindo mais realizado. Eu tô com minha empresa está crescendo bastante, a gente está trazendo muito case interessante, a gente está conseguindo trazer impacto legal, né? Impacto na sociedade como um todo. Eu estou super feliz com as amizades que eu tenho, estou super feliz. Aí se você for perguntar para mim, Rafael, você gostaria de estar hoje, sei lá, em XPTO? E eu falar, você pode ser que sim. Mas isso é uma condição de, olha, sim, mas Rafael, você quer estar? Assim, você gostaria uma coisa e quer estar agora é outra. Se eu quiser estar, eu vou. Então você quer ver uma coisa? Acho que é legal também falar. O meu pai, né? Eu tenho isso muito dentro de casa. Meu pai era garçom. Ele literalmente era garçom. Ele literalmente passou fome. Hoje ele tem a maior empresa do segmento dele, latino-americana. Ele quis ter. Mas essa é uma decisão que ele manteve todos os dias. É uma decisão que ele manteve e foi, 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 foi. E ele não parou simplesmente em ser uma empresa grande. Ele queria ser a maior. E aí ele foi, 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 foi. É uma vontade dele. Não tem, e não tem como você falar que é certo ou errado. Então, você só aceita. Cada um é cada um. E aí vem aquela pergunta, né? A pessoa é difícil, mas é a vontade dele, são as decisões dele, são pessoas. Então, por isso que eu gostei do que a Adri tinha falado do preço, né? Trocar o preço pela troca. Porque o preço é como se a gente estivesse sempre tendo que pagar algo. A troca não. A troca é simplesmente uma decisão. E é uma O constatação do que preço pode acontecer. parece ter um sofrimento embutido. Olha, você vai sofrer Exato. um pouquinho. Será que vai? Não sei. Ou será que a gente acaba sofrendo por uma imposição social? Não, você sofre na cabeça. É uma Hã? loucura. Você sofre por pensar. Uma outra coisa, na prova. Rapidinho, prova. Eu fazia a prova e eu nunca ia bem nas provas. Né? Óbvio, fazia um monte de coisa. Mas na época eu falei assim, não, pô, eu sou o cara mais burro da sala, né? Eu não vou bem. E a minha mãe... E aí eu ia fazer a prova e ficava nervoso depois que eu fazia a prova. Aí minha mãe virava assim, você fez a prova, não fez? Fiz. Você estudou o máximo que você pôde? Estudei. Por que você vai ficar sofrendo? Você não tem como adiantar o futuro. Seu futuro, você vai receber a prova quando? Numa semana? Então deixa para sofrer daqui uma semana, porque senão você vai ficar sofrendo até lá. Tava tudo na minha cabeça. E eu não sei se eu fui bem ou fui mal. Não dá para saber, não tem bolinha de cristal. Tem um ditado, eu não vou saber falar muito bem, mas os indianos falam isso muito bem. As coisas acontecem. Tem alguma coisa, pode até buscar, mas é muito forte na China, na Índia, né? Desculpa. Se alguma coisa, você não consegue controlar todos os fatores, né, todas as vertentes. Então, se alguma coisa acontece, aconteceu e ponto. Então, por exemplo, você está indo para o seu trabalho, o carro quebrou. Aí você tem duas opções. Ou você assim, puta que pariu, podia ter colocado no rodízio, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, caramba, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica se desgastando, você quebrou. Aí fala assim, putz, eu tenho uma reunião agora para fazer e não sei o quê. Olha, você vai criando uma situação em que fica, fica caótica. Os indianos falam, quebrou, aconteceu, é a vida, vamos lidar com isso. Ponto. Qual que é a próxima página? Mas você vai perder a reunião. Pois é, não tem o que fazer. Não Perfeito. consigo decidir tudo no mundo. Então, acho que é um pouco dessa visão também. Que é a coisa da pandemia, né? Gente, É, temos que ficar em casa, sim. Sim, é a forma como você lida com as coisas que acontecem e o peso que você coloca ou simplesmente o que você interage com as coisas. Eu acho que a gente está falando muito hoje de uma relação com as coisas, né? Eu estava pensando, por exemplo, eu sempre eu era a primeira aluna do colégio e eu estudava muito. Alguém pode falar assim, mas você pagou um preço, né? Você não estava na rua brincando. Mas aquilo não me dava prazer. Eu tinha um puta prazer em estudar. Eu não paguei preço nenhum. mas Eu você não foi para fazia festa. aquilo que fazia sentido para mim. Eu ia na Exato. festa e era o máximo, mas assim,
O que talvez pudesse ser preço para uma outra pessoa que não tivesse em linha com gostar de estudar, para mim não era. Porque o resto é que não fazia sentido para mim, fazia aquilo estudar. É engraçado que hoje para mim está ficando muito forte a coisa do preço. O que é preço? E tá tudo Ou bem. a sociedade coloca um preço. Não. E tem uma coisa que a Adri falou para mim, eu achei máximo. Ela, na primeira sessão que eu tive com ela ficou falando essa frase toda hora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você ficou incomodada. E tá tudo bem. E aí ela virou para mim e falou assim, se você quiser fazer isso, vai dar errado. E tá tudo bem. Se quiser fazer isso, não é que vai dar errado. Se você quiser fazer isso, você vai ficar nessa condição. E é isso. E tá tudo bem. Se quiser, você vai morrer bem, do mesmo jeito? E se quiser, tá tudo bem. Agora, se você fizer isso, pode ser que você fique melhor ou não. Mas tá tudo bem também. No final tá tudo bem. Por quê? A gente tá respirando. Então tá tudo bem sempre. É porque tudo bem é um estado de espírito, né? No final do dia. Foi isso que pelo menos eu peguei. Aí você que é autora da frase, você pode falar melhor do que eu. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque assim, é a vida. A vida, gente, é a vida, sabe? É isso. Ou tá tudo bem assim, não interessa como às vezes as consequências têm muito mais a ver com uma fantasia, com uma ilusão. Porque você nem sabe se vai acontecer. Com o fato em si, né? E outra coisa, uma coisa, olha que isso daqui é muito legal de falar. Teve uma mulher que ela foi toda, eu vi uma palestra dela, ela foi toda desconfigurada. E ela é uma mulher super vaidosa. Por que eu falo que é super vaidosa? Porque ela tava toda vestida, sabe? Toda emperequetada, com maquiagem. E tava toda desconfigurada. Por quê? Aí ela contou. Porque o pai dela, quando era criança, jogou ácido na cara dela. E alguma coisa assim. E aí ela foi dar palestra super sorridente, falando. E aí ela falou uma frase que foi muito interessante. Assim, olha, quando eu tô passando no corredor, as pessoas olham para mim. Mas eu não sei se as pessoas estão olhando para mim porque eu tô desconfigurado. Eu não sei se essas pessoas estão me achando feia. Não sei se elas estão me achando vencedora. Eu não sei o que elas estão achando. Não consigo ler a mente. Então sabe o que eu faço? Eu sempre prefiro falar assim, nossa, todo mundo que me olhar no corredor fala assim, eu sou gostosa, né? Eu sou bonita. É isso. Pronto, é estado de espírito para ela. Então todo mundo que olha para ela vai achar que vai ficar bonito. Pronto, é isso, super. Porque a verdade é essa. A mesma coisa quando eu tô com o Thomas andando na rua, né? Que é meu namorado, andando de mão dada. As pessoas podem olhar, como podem não olhar, e aí, mas eu não sei o que está passando na cabeça delas. Aí, mas elas podem manifestar algo. Se manifestar algo, eu lido com isso. Ao mesmo tempo, eu sou o herdeiro. Puta, Rafael, olha, por que você está trabalhando? Outra frase, você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar. Para que você vai trabalhar? Olha, eu falo assim, eu vou trabalhar porque eu gosto, porque eu quero ser alguém na vida, porque essa é a minha concepção de ser feliz, eu quero criar, eu quero poder impactar as pessoas. Mas isso eu estou te explicando, não porque eu quero que você me siga. Só estou te explicando porque você está manifestando essa ação e talvez se você entender um pouquinho do jeito que eu penso e como eu estou fazendo, seja melhor para você. Porque no final do dia, quando ele está me perguntando isso, é porque na cabeça dele, estou falando porque teve uma conversa assim, tá? Porque na cabeça dele ele está pensando o seguinte, olha, se eu tivesse dinheiro, eu não faria nada, aposentaria. Você não tem para saber? Primeiro tenha. Então assim, você também não sabe se eu tenho ou não. Você sabe que meu pai tem. Na verdade, você nem sabe se meu pai tem. O outro estava falando de você porque ele estava falando dele, das questões Exatamente. dele. Não tinha nada a ver com você, né? E nessa frase, quando a gente está conversando, eu falo assim, o que eu quero colocar na minha cabeça, o que eu quero realizar? Eu quero realizar que tá aí. O que eu quero realizar olha, ele está tendo que lidar com uma condição dele, é uma pessoa que eu gosto, então se eu pelo menos conseguir falar 2 segundos com ele sobre isso, estou ajudando ele. Pronto. Não estou sendo atacado. E que é um valor para você. É um valor para mim, exatamente. É uma coisa importante para você, que pode não ser para o outro. Queria fazer uma questão aqui, Rafael, você, olhando até de forma comparativa, né? Você tem uma musculatura para lidar com essas complexidades muito, muito desenvolvida, né? Assim, muito acima da média, né? Uhum. Então, até como uma ajuda para outras pessoas, outros sucessores, outras pessoas assim. Qual foi o seu roteiro, né? Quer dizer, porque eu sempre falo para as pessoas, procura ajuda, né? Seja do que você acreditar, né? Aquilo que você acha, mas assim, não lide com as próprias questões sozinho, procura ajuda, né? Então, assim, qual foi o seu roteiro aí de procurar ajuda, de leitura, de autoconhecimento, né? Como é que você atingiu esse autoconhecimento que você demonstra? De novo, não sei se eu tenho tanto autoconhecimento assim, mas tudo bem, a vida continua, né? E tá tudo bem, mas enfim.
Primeiro, né, que a vida não é fácil para ninguém. Eu já tive vários surtos do pânico, já tomei muito remédio a vida inteira, já errei muito e acertei, inclusive com medicamento, já tive muita confusão. Então, assim, e isso não vale só para herdeiro, isso vale para qualquer pessoa, pelo menos na minha concepção. Você vive em sociedade. Então, teve uma frase que eu acho que é legal falar, e eu acho que é o poder que essa frase representa para mim. Você consegue aprender alguma coisa nova com qualquer uma pessoa do mundo, né? Vamos pensar um pouco sobre essa frase. A gente está falando no Brasil de 230 milhões de pessoas, né? Você tem 230 milhões de pessoas que podem te ensinar alguma coisa nova. Ah, não. Óbvio que não. Tá bom, faz o teste. Pergunta. Vai para a pessoa que você menos imagina e pergunta isso. Quando eu ouvi essa frase, eu comecei a falar isso para várias pessoas. Comecei a perguntar isso de fato para várias pessoas. E comecei a aprender. Mas aí eu comecei a pensar e falar isso para outras pessoas, né? Faz a mesma coisa, tenta. E às vezes, mas isso não vai dar certo, não vai. É lógico que não vai. Então, a questão não é a frase em si, mas a questão é o que você representa com essa frase. Então, no final do dia, você consegue apresentar com todo mundo. A gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho. Só que você precisa... o que eu acho que a única coisa que me trouxe é... Você precisa estar... No meu caso, eu sempre busquei para o meu autoconhecimento. Então, cada vez que você se descobre, acaba sendo melhor. E para mim, acho que a principal coisa que foi meu pai que me ensinou, inclusive, é ego, né? O que é ego? Então, se você consegue aprender com qualquer um no mundo, você consegue aprender desde com um bilionário, com um herói, até mesmo com uma puta. Até mesmo, por exemplo, que também não tem problema ser garota de programa, né? Mas com uma puta, com um super empresário, com um analista, com um M&A, até com um assassino. Você consegue aprender com todo mundo. Então, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Na verdade, não é que eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Então, é trazer essa condição humana e de que todo mundo somos medíocres e todo mundo estamos aqui para aprender. Então, também ir lidar isso como ego. Isso não quer dizer que você tem que aprender com todo mundo, tá? Mas Estar aberto, né? Estar aberto já é um passo. Eu vou Acho que tentar está aberto. responder para o Tenta, Gustavo com o que eu te conheço. Porque, assim, eu Vai acho que lá. o Rafael, ele veio com uma estrutura diferenciada assim. Por exemplo, Sim. todo mundo pode ser atleta? Não. Tem gente que tem uma estrutura. Ele veio com uma estrutura diferenciada, mas tem uma coisa... E aí, assim, pegando tudo que você falou muito em aprender. Você tem um gosto pela aprendizagem que isso faz você potencializar a sua estrutura. E aí tem uma cena até das sessões que eu acho muito engraçado, que assim, às vezes a gente começa a sessão, você já está transpirando, você fala assim, puta, lá vem. Você já transpira antes da sessão, né? Você já sofre antes sabendo que aí vem. Mas o teu gosto, assim, aí que tá, você faz um pacto, uma aliança com o resultado daquilo, não com o sofrimento que aquilo vai dar. Assim, vai suar? Vai. O suar como uma consequência de uma tensão, de um nervosismo. Muitos podem falar, nossa, eu não quero, eu fujo de nervosismo. Mas você faz uma aliança, um pacto com o que você vai ter de benefício daquela situação. Por isso, assim, você não paga um preço, você transpira. Você sabe que você vai ficar ansioso, vai levar, você já sabe. Mas tem essa coisa da curiosidade, da coragem e do fascínio pelo aprendizado. Então, acho que eu acho que essa foi a sua receita. Então, teve uma estrutura? Teve. Acho que veio. Por isso que você passou por trocentas situações, você não se desestruturou. Você só se fortaleceu. Então, tem uma predisposição, mas muita gente, a predisposição não diz nada. Porque muita gente pode ter essa predisposição, pode não usar. Quantas pessoas poderiam ter sido atletas se tivessem treinado todos os dias? Mas foi todo mundo que treinou? Não. Então, ter a predisposição e o treino ferrado fez do cara um puta atleta. Então, assim, você teve uma predisposição, mas você treinou muito, né? Teve essa tua relação. Então, acho que tem isso.
eu acho que legal que você viu, Gustavo, tem uma estrutura? Tem, mas tem trabalhar muito essa estrutura, né? Que essa composição acho que deu o que você tá hoje. Porque assim, vai sofrer, vai pra caramba, porque faz parte do planeta Terra. Mas é o que eu faço com sofrimento, eu fico com sofrimento ou fico com tesão da aprendizagem que veio através do sofrimento. Você faz uma aliança com o bom, você faz uma aliança, por isso que o outro não passa desapercebido, né? O tal preço passa desapercebido. Aí sabe o que você faz agora? Você pega tudo que eu falei antes, você embrulha isso e joga no lixo, porque assim, você foi muito mais direto do que eu e muito mais... A sua análise foi muito melhor que a minha. E acho que é isso mesmo. E tá tudo bem. Sei lá. No final do dia, tá tudo... Depois que você falou que tá tudo bem, eu falo tá tudo bem agora. Na camiseta, né? Tá tudo bem. E tá tudo no bem. final do dia, qual é a receita? Se chama receita. Seja você mesmo. E começa a focar muito mais em você do que no outro. O outro você pega muito mais, não para se amedrontar com o que o outro vai pensar, mas para aprender na relação com o outro. É que uso que eu faço desse outro. Uso o outro a meu favor para me ajudar a aprender, ou uso o outro como um fantasma, ou uso o outro como uma avaliação. Aquela mulher falou, né? Eu uso o outro para falar, gente, tá olhando para dar alimento para o meu fantasma, para os meus fantasmas, para as minhas neuras, ou para alimentar a minha parte saudável. O uso que eu faço está na minha mão. Né? Sim. Então, se tem dica, pode ser que seja essa uma dica. Né? E aí eu tenho uma palavra que você também usou. Acho que são duas palavras que eu queria conversar. Na verdade, uma a gente já falou, que é a questão de custo, e a outra é a questão de que você falou receita. O que é receita? Receita, se você for pegar, não, mas a receita de bolo. Como é que você tem a receita de bolo? Porque alguém, um dia, fez um negócio, e aí ele deu o nome de bolo, e falou assim, olha, eu fiz isso assim, 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 assim. Tá. Se quiser fazer a mesma coisa, você chega assim, tá. Mas é um bolo. Não, funcionou para aquele bolo, né? Para aquele bolo. Eu detesto receita daquele também. bolo. E aí, assim, aí a gente começa a entender o que é receita. Receita é alguma coisa predestinada a chegar num ponto que daí vai acontecer. Tem várias receitas aí no mercado, tem várias receitas aí no Google, tem várias receitas de vida. Só que no final do dia, para que você vai usar essa receita? Você vai usar a receita como uma receita de vida? Aí ferrou, né? Porque é complexo pra caramba. Ou você vai para fazer um bolo. Então, eu quero, por exemplo, sei lá, ser bem sucedido no negócio. Tem um monte de receita, mas não é uma coisa simples. Eu quero ter... Qual é a receita da felicidade? O que é felicidade? Você não sabe. Nem o significado de felicidade é simples. Quem dirá a receita para chegar lá? Agora você falou, eu quero fazer um bolo. É uma observação de algo que aconteceu, é um registro do que aconteceu num determinado momento, né? É isso. Então, assim, você quer uma felicidade? Olha, faz a tua história, registra, isso é uma receita. É um contar algo que aconteceu. É isso uma receita. E não algo a ser repetido. Exato. E também é colocar... uma coisa é bolo. Bolo de fubá. E mesmo assim, se você for fazer com a mesma receita, eu vou te contar, porque eu conheço um pouquinho de gastronomia. Mas o bolo de fubá é um pouquinho. Mas assim... Você sabe um pouco o que é receita, né? Um pouquinho de receita. Isso a gente fala muito, padrão, processo, enfim. Até mesmo aqui. Mas, enfim, um bolo simples, sei lá, aquele bolo... Gente, só uma coisa, deixa eu avisar para as pessoas por que eles sabem muito de receita. Porque a família trabalha com refeições, assim, alimentos, refeições. Isso tem uma receita para chegar até lá. Então, receita, você sabe o que é, né? Não, e assim, é receita, processo, tudo isso. E aí também, tanto que o case que eu estou trazendo para a minha empresa hoje é trazer para o mercado financeiro processo. Então, mas não tem processo. Tem várias coisas que não, que é tudo subjetivo, que é consultoria, enfim, a gente está, na verdade, criando um processo para conseguir conduzir as pessoas melhores em relação ao investimento para inovação, startup, e essas conversas. Mas isso é outro papo.
né? Então vamos lá, voltando no bolo de fubá. Bolo de fubá, teoricamente todo mundo... Se a gente pega a receita do bolo de fubá e a gente faz o bolo de fubá, eu te dou a certeza absoluta que ele não vai ser o mesmo bolo de fubá que você fez a primeira vez. Porque não é só os ingredientes que estão lá, mas é o jeito como você sovou, como você bateu, é o quanto tempo você bateu, isso conta até os milímetros, é o forno que você está usando por conta do aquecimento. Ah, não, mas o forno que eu sempre usei. Tá, mas o forno que você sempre usou, ele também suja, entope o negócio. Então, você nunca vai ter um bolo de fubá exatamente igual ao outro. Até o bolo de fubá é difícil você replicar. Imagina a felicidade do outro. Então, não, vamos fazer alguma coisa mais simples. Tudo. Mas aí tem um monte de Dorito. Eu te dou a garantia de que um Dorito é diferente do outro. Mas é muito parecido. Sim, é muito parecido. Mas não é porque é muito parecido que é igual, né? E é interessante o tanto que as pessoas se iludem, né, com a fantasia de que existe receita, né? Tanto para a vida quanto para a empresa. Os 7 hábitos, os 5 S's, legal, pode funcionar, pode ajudar, mas tem uma fantasia, né, de que existe receita para a vida que fico surpreso a indústria que se cria em torno disso, né? E assim, qual que é o objetivo? Né? Então, por exemplo, vamos pegar essas 5 maneiras de ser feliz. Então eu quero ser feliz. Tá bom. Será que antes de você querer ser feliz, você não precisa entender o que é ser feliz para você? Então, antes, eu quero comer. Tá bom, vamos fazer um outro paralelo. Quero almoçar, tô com fome. Tá bom. O que você quer almoçar? Não sei, mas eu quero comer. Tá bom, e aí? Decide onde você quer comer, o que você quer comer. Você quer fazer uma coisa, quer almoçar? E aí? Não, eu quero comer. Eu quero comer, tô com fome. Olha, eu tô com fome. Então, assim, você entende? Você não faz a ação. Você não entende o que você quer comer. Você não tá construindo. Tô com fome. Mesma coisa para felicidade. Fome do quê? Que quantidade? Em que momento? Exato. Né? Em que quantidade? Em que momento? Exatamente. É a mesma coisa com felicidade. É isso. Que felicidade? Né? Tô com fome de que felicidade? Que momento? Enfim, essas perguntinhas que a gente falou. Então, é muito mais saber aonde você quer chegar, para daí você conseguir fazer uma trajetória e aí pegar várias receitas que tem no mercado para te nortear e fazer a sua própria, depois no final, quando você conseguir, ou fazer a sua jornada, né? Com a experiência dos outros, porque de fato, assim, não, vou aqui, vou seguir, pá. Sendo que eu não sei para onde eu quero fazer, porque eu não sei o que é felicidade, não sei o que é sucesso, eu não sei o que é sucesso para mim, então, ponto. Sua vida vai virar uma grande confusão. Mas, tudo bem. Gente, então, assim, queria agradecer a todos, Rafael, Gustavo, né? Foi ótimo papo, com certeza acho que a gente volta a ter outros papos por aí também. E é isso, super obrigada pela tua abertura, pela tua coragem, pela sua disponibilidade, Rafael, legal. Eu que agradeço, eu que agradeço por ter ouvido minhas besteiras aí, quem tá ouvindo. E acho que só a única coisa que eu queria ficar, né, se puder, meu objetivo com toda essa conversa é ver se eu consigo tocar pelo menos um pouquinho na pessoa que está ouvindo e melhorar um pouquinho a vida dela. Se eu conseguir trazer isso um pouquinho na conversa que eu teve, para mim, eu vou ficar super feliz. E empreendimento se você está um passo a mais de ser livre ou de querer ser livre, acho que para mim eu já fiquei super feliz. Seja uma pessoa que ouviu isso e fez, certo? Então, obrigado vocês por estarem me recebendo, né?